Salmo 51. Contrição e confissão de Davi. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Comentário do Salmo 51. Este salmo é a oração humilde e sincera de um pecador consciente dos seus pecados, profundamente arrependido e disposto a confiar plenamente na graça de Deus para mudar de vida. Davi nos revela, por meio do seu próprio exemplo de vida, a maneira correta de reagirmos à correção e disciplina que vem da parte do Senhor contra um indivíduo ou mesmo sobre toda uma nação. Na tradição da Igreja, esta oração pertence aos chamados 7 salmos penitenciais, Salmos 3, 4, 6 e 25. Observe a profusão de semissinônimos de amor e salvação atribuídos à ação divina: piedade, misericórdia, clemência, apagar, lavar, purificar. Lucas capítulo 8, versículo 13. Quanto à tríade, transgressões, iniquidade e pecado, veja Salmo 32, versículo 5. Davi não tenta camuflar seu pecado, tampouco reduzir a hediondez de seus erros. Também não atribui suas faltas a causas inevitáveis, ciladas da vida, outras pessoas ou más influências. Estabelece o correto contraste entre o tu e o eu, para revelar o Deus santo e justo que observa atento o ser humano pecador. Essas conclusões levam Davi a pedir por misericórdia e não por justiça, baseando sua oração no amor perdoador e purificador do Senhor. Fazer o mal é, acima de tudo, uma afronta à santidade e ao amor de Deus. Davi evidencia profunda tristeza por ter pecado contra Deus, um sentimento de sincera frustração e arrependimento por ter ferido o coração do Pai, não um simples desgosto e vergonha por causa das inevitáveis consequências do pecado. Nós, humanos, somos naturalmente movidos por sentimentos pecaminosos, vontades contrárias à santidade de Deus,
por causa da nossa natureza caída, uma tendência inata, conhecida teologicamente como pecado original e que só pode ser controlada mediante a plenitude do Espírito Santo na vida daquele que experimenta o novo nascimento. Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23. O hisopo era um pequeno arbusto usado na tradicional cerimônia de purificação. Com seus ramos se aspergia pelo altar de Deus o sangue do sacrifício e a água abençoada como símbolo dos elementos purificadores. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Davi conclui que seu maior desejo na vida é reconquistar a santidade por meio da purificação que vem do Senhor. Só assim ele alcançará a verdadeira alegria, e isso não depende de melhor educação ou situação socioeconômica, mas sobretudo de um novo coração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 23. Só depois de passar pelo processo de purificação interior, mediante o perdão e o conserto de Deus, é que estamos habilitados a voltar a testemunhar de forma efetiva e agradável ao Senhor. Os rituais externos não são capazes de produzir o perdão divino. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para com seu Espírito vir socorrer e perdoar o penitente. Este versículo pode ser transliterado do original hebraico desta forma: Hatsileni Midamim Elohim Elohe Tseshuat Teranem Leshoni Tzidekateshar. Somente após o restabelecimento da íntima comunhão com Deus, mediante sincero arrependimento, perdão e propósito santo de vida, é que a cidade santa e o culto no templo passaram a ter pleno valor para Deus, podendo então ser espiritualmente restaurados e reedificados. No Salmo 32, um cântico composto na época dessa restauração interior de Davi, pode observar a expressão de alegria e louvor do coração do servo refeito diante do seu Senhor amado. Nesse momento, terminamos a leitura do Salmo 51 e do seu comentário. Nesse momento, a minha oração é que o Senhor te visite com poder e com graça, te dando a graça de um coração arrependido, que o Espírito Santo de Deus nos mostre a verdade. E aonde nós estivermos errando, ou já tivermos errado, que o Espírito Santo nos conduza, de forma que nós possamos consertar os nossos erros e viver uma nova vida que agrade a Deus. Que o Senhor nos ajude. Em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.